Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados da Lavi, referentes ao quarto trimestre de 2024. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão apresentados por Ralph Horn, CEO, Sandra Atié, CFO, e Maria Luísa dos Anjos Oliveira, gerente de RI. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, www.ri.lavi.com.br, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Lavi e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação, passando a palavra ao Sr. Ralph Horn. Por favor, Sr. Ralph Horn, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Quero agradecer a presença de todos e dizer que é uma honra tê-los conosco nessa conferência para falar dos resultados do quarto trimestre da Lavi de 2024. Mais uma vez, estamos bastante satisfeitos com o desempenho da companhia. Apesar do cenário desafiador, foi o melhor trimestre e ano da nossa história em lançamentos e em vendas. Conseguimos crescer os lançamentos em mais de 90% e as vendas acima de 100% na nossa participação. Além disso, tivemos recordes nas três grandes linhas dos resultados contábeis em receita, lucro bruto e lucro líquido. Neste quarto trimestre, o revenue surpreendeu positivamente com vendas acima daquilo que esperávamos. Um lançamento que deu muito certo e uma região excelente. Nós temos duas torres lá, uma de apartamentos menores que esgotou muito rápido, a 100%, de forma pulverizada, e outras de apartamentos maiores que também largou muito bem. A margem bruta ficou de lado e a margem líquida manteve-se bastante saudável. Além disso, seguimos distribuindo valor aos acionistas por meio de pagamento de dividendos. Tanto no quarto TRI como agora, no início do ano, fomos além do mínimo obrigatório e pagamos um montante extra representando 0,98 centavos por ação referente a 2024. Ainda no fim de 2024, captamos nosso segundo CRI corporativo no valor de 202 milhões, visando a aquisição de terrenos e manter uma posição robusta de caixa bruto. Por fim, com um cenário macro bastante estressado, nós trilharemos este ano com cautela, iremos de lançamento a lançamento avaliando nossa performance e a do mercado para tomar cada decisão. Obrigado a todos os acionistas, parceiros, e agora eu passo a palavra para a Sandra para falar dos resultados operacionais. Obrigada, Rafi. Bom dia a todos. Obrigada mais uma vez pela presença. Foi um trimestre excepcional, melhor trimestre em termos de lançamento, melhor trimestre em termos de vendas e velocidade de vendas. Lançamos 1,6 bi no percentual, em 100% ou 900 no percentual Lavi, vendemos 867 milhões no nosso percentual, fechando 12 meses com VSO de 60%. Nosso estoque pouco subiu e nosso land bank cresceu. Foram 3 lançamentos. No slide 5, temos o Heaven by You, ao lado do Beneficência Portuguesa, do Shopping Paulista e de vários outros hospitais, numa região carente de lançamentos. Empreendimento de 1,2 bi de VGV potencial, em parceria com a Cirela. São 2 torres, uma de estúdio e apartamentos menores de 25 a 85 metros quadrados e outra com apartamentos de 190 e quase 260 metros quadrados. No trimestre do lançamento, batemos 65% de vendas, tendo praticamente zerado a torre de apartamentos menores. No slide 6, outro lançamento com a Cirela, desta vez gestão deles, por sermos sócios minoritários. Lançado em Perdizes, abrimos para venda apenas a torre residencial com apartamentos de quase 260 metros quadrados e VGV de 322 milhões.
70% vendidos no quarto TRI. A torre de estúdio foi aberta comercialmente no trimestre subsequente e também está sendo um sucesso. E no slide seguinte, nosso segundo lançamento da marca Novo. Abrimos a primeira fase com 397 unidades, Minha Casa Minha Vida faixa 3, e batemos 75% do VGV vendido. Um sucesso, mais uma vez, nos empolgou para continuarmos nossos passos no segmento Minha Casa Minha Vida. Dado o sucesso, agora no primeiro TRI 25, abrimos a segunda fase deste empreendimento. No slide 8, observamos o crescimento expressivo de lançamento e vendas deste último TRI e também ano contra ano. No ano, quase dobramos o VGV lançado, tanto em 100% como no percentual Lavi, e mais do que dobramos o volume vendido, 115% de crescimento nas vendas ano contra ano. Nossa trajetória de VSO dos últimos 12 meses vem se mantendo alta trimestre a trimestre. Assim, no slide 10, observamos nosso estoque crescendo apenas 10%, ou 5% no percentual Lavi, mesmo com forte nível de lançamento. O estoque pronto representa menos de 0,8%, e 50% do nosso estoque refere-se a empreendimentos lançados em 2024. No gráfico superior à direita, vemos que os empreendimentos com previsão de entrega em 25, 26 já estão e 27 já estão quase 80% vendidos. Falando da entrega, no próximo slide, tivemos nesse trimestre a entrega do Gran Vitrale, torre de estúdios em Moema, com 408 unidades de 25, 40 e 60 metros quadrados. Em menos de 3 meses da assembleia, entre quitadas e repassadas, já resolvemos 98% das unidades, restando apenas 13 unidades em estoque e 8 na esteira de repasse. Os clientes se surpreenderam com o empreendimento e atestaram a qualidade da nossa obra, com 98% de aceite na primeira vistoria. Passando para o slide 12, temos a posição do nosso land bank. Adquirimos uma área de 40 mil metros quadrados na Vicente Hall, com a Santa Amaro, em parceria com a Cirela, com VGV potencial de 3,5 bi. A compra foi feita em caixa, porém diluída em 7 anos. Fechamos assim com um land bank de 8 bi em 100%, ou 5,1 bi na participação Lavi. Note que não temos terrenos direcionados para o segmento médio puro, que acreditamos ser segmento que hoje está desassistido em termos de crédito e affordability, visto que ainda não tem acesso às taxas subsidiadas do Minha Casa Minha Vida e tampouco tem poupança própria formada ou renda para aguentar os juros tão altos. Passo a palavra para a Malu para os resultados financeiros. Obrigada, Sandra, e bom dia a todos. Começando pelo slide 14, podemos observar que os ótimos resultados operacionais se refletiram nas nossas demonstrações financeiras, com destaque para a receita líquida cresceu 125% quando comparamos com o TRI anterior e 72% ano contra ano, sendo que atingimos um receitamento de 1,5 bi, nível recorde para a companhia. A margem bruta ajustada pelos juros ficou em 37,6% no trimestre e 35,5% no acumulado do ano, um aumento de 1,5 percentual quando comparamos com o mesmo período do ano passado. O lucro líquido alcançou 120 milhões no quarto T24 e 343 no ano, com uma margem líquida de 22,1%, essa que resultou num ROI de 25%. Olhando para a receita futura, já carregamos um backlog de 2,4 bi, com uma margem muito próxima da obtida em 2024. Geramos 115 milhões de caixa no trimestre e 100 milhões no ano, sendo que terminamos o período com um caixa líquido de 129 milhões. Agora, passando para o slide 15, vemos que a nossa receita crescendo 72% em 2024, atingindo 1,5 bi de reais, e no mesmo período o lucro bruto ajustado alcançou 549 milhões, com um leve aumento de margem quando comparamos a 2023. No resultado financeiro, ainda positivo, a queda é devido ao impacto da apropriação dos juros decorrente das 2 emissões de CRI corporativo tomadas pela companhia. O SG&A, apesar de um aumento nominal, quando comparamos anualmente, se mantiveram percentualmente estáveis em relação à receita quando comparamos com 2023. Por fim,
Com o resultado, registramos um lucro líquido de 343 milhões no ano, com uma margem líquida de 22,1%. No próximo slide 16, trazemos uma visão não só comparando com 2023, mas sim desde o nosso IPO. Observamos receita, lucro e margem constantemente crescendo nos últimos anos. Passando para o próximo slide 17, vemos um crescimento de 2 pontos percentuais no ROI versus o trimestre anterior e 6 pontos acima do quarto TRI 23. No slide 18, vemos na última coluna a receita a apropriar somando 2,4 bilhões, frutos de vendas já realizadas que serão apropriadas no resultado ao longo dos próximos anos, conforme a evolução de obra. Considerando uma margem de 35,1, gerará para a companhia aproximadamente 800 milhões de lucro bruto no futuro. Passando então para o slide 19, onde fechamos o período com 129 milhões de caixa líquido, uma relação de caixa líquido sobre PL de menos 7,4, reflete que a companhia tem mais caixa do que dívida, mesmo após as nossas operações de CRI de 2024. A empresa gerou 100 milhões de caixa em 2024, mesmo com pagamentos de terreno no valor de 272 milhões. A geração, muito focada no quarto TRI 24, aconteceu devido à VSO mais alta e à tabela de recebimento mais curta dos nossos empreendimentos lançados em 24, em especial no quarto trimestre para o empreendimento Heaven. Para finalizar, estamos agora em nosso último slide, comentamos sobre os dividendos de 80 milhões pagos pela companhia no dia 19 de fevereiro de 2025. Durante o ano de 2024, distribuímos o equivalente a 59% do lucro líquido ajustado. A companhia sempre busca distribuir o mínimo obrigatório trimestralmente. Para finalizar, já são de 705 milhões de reais em geração de valor distribuído aos acionistas desde o IPO. Obrigada pela participação de todos. Agora ficamos abertos para as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digite sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Nossa primeira pergunta vem da senhora Ana Júlia, da UBS. Por favor, Ana Júlia, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pelo espaço. A gente gostaria de entender melhor em relação à competição e compra de terreno em São Paulo, como vocês já estão sentindo competição no início desse ano e também se puderem dividir um pouco do quanto vocês já têm em casa pensando em 2026 e como tem sido os processos de compra, mais caixa, mais permuta. E uma segunda pergunta em relação ao funding, se puderem compartilhar um pouco de como vocês têm sentido o apetite dos bancos para a linha de plano empresarial, se chegaram a pegar algum financiamento esse ano, como foram as discussões e qual o nível de taxa média. Obrigada, pessoal. Bom dia. Ana Júlia, obrigado. É o Rafi. Nós, esse ano, estamos acabando algumas negociações de terreno médio e alto que começaram no ano passado. Não está fácil achar terreno médio e alto que viabiliza, né? É sempre difícil, não é concorrência. Na minha opinião, os 70% do mercado, estou chutando números, hoje é Minha Casa Minha Vida, e deve ser que os corretores de terreno estão se dedicando mais a eles do que ao médio alto. Pode ser que seja uma oportunidade para nós também, com menos concorrência. Mas, enfim, não está fácil achar. A gente vai, daqui a pouco, fechar mais um negócio, que já coisa que já vem vindo, mas nós vamos continuar procurando aí. Sandra, quer falar do funding? Tem mais alguma coisa que eu não respondi, Ana? Não, ótimo, só esse ponto do funding mesmo. O funding. Isso. Oi, Ana Júlia, Sandra, obrigada pela pergunta. Sobre o funding, a gente está quase fechando plano empresário para os nossos próximos 2 lançamentos. Já faz algum tempo que os bancos têm restringido, né, tipo, sendo mais seletivos, escolhendo as empresas mais saudáveis, com balanço mais saudáveis para emprestar, e esse ano a gente tem percebido que as taxas aumentaram muito.
que as taxas aumentaram muito, elas estão próximas de CDI, mas a gente vai continuar fechando com o plano empresário com esses bancos, porque a gente acredita ainda na flexibilidade dessas linhas, tá? Mas assim, provavelmente ainda vem mais aumento pela frente, e aí a gente vai decidir se vale a pena, então, tomar no plano empresário ou se a gente vai acessar mercado de capitais, que hoje está um momento favorável para captar mais dívida e suprir, então, essa deficiência de funding de SBPE. Ótimo, pessoal. Muito obrigada. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Reder, do Safra. Por favor, senhor Rafael, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira, eu queria mais só perguntar se vocês podiam atualizar a gente de como que está o mix de lançamentos para o ano e quanto que vocês estão esperando que deve ser a representatividade do novo dentro do total. E a segunda, eu queria só pegar uma atualização de como vocês estão vendo esse primeiro trimestre. Se tinha alguma coisa que vocês podiam compartilhar com a gente, seja visita de clientes nos stands, se vocês já sentiram alguma desaceleração dado esse cenário macro, ou se continua também em linha com o que a gente veio observando ano passado. Obrigado. Oi, Rafael, vou começar aqui, qualquer coisa depois o Rafi complementa, tá? Sobre os lançamentos, a gente tem para o ano 2,5 bi de lançamento previsto, tá bom? Então, 2,5 bi sendo 2 bi na marca médio-alto, né? E 500, ou seja, 20% na marca Minha Casa Minha Vida. Desses 2 bi, então, a gente tem agora para o primeiro trimestre o Klabin, depois, na sequência, para o segundo trimestre, a gente tem o Cubatão, terreno na rua Cubatão, e no segundo tri, desculpa, e no segundo semestre, a gente tem metade do terreno da Hípica. Rafael, em relação aos clientes, a gente teve janeiro e fevereiro no estoque 2 bons meses, né, no geral, fruto de lançamentos que a gente fez ano passado, mas a gente já sente que o cliente com a Selic desse tamanho, no alto padrão, ele já pensa, ele não antecipa muito e já pensa, não sai correndo comprar, tá? É claro que a Selic ela vai atrapalhar a gente esse ano e a gente tem que encantar muito o cliente, negociar muito. Essa é a nossa sensação agora de começo de ano, tá? Não, perfeito, Ralf, Sandro. Obrigado, meu pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Herman Lee, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Herman, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço, tá? 2 perguntas aqui. A primeira, se vocês puderem detalhar um pouco do que vocês esperam de entregas neste ano, o meu entendimento é que deve ter um volume relevante. Queria entender como essas entregas devem impactar a geração de caixa consolidado no ano. E uma segunda pergunta é se vocês puderem nos dar um update do projeto Eli Saab, né, de como tem sido as vendas, tá? É só isso, obrigado. Oi, Herman. Sobre as entregas, a gente tem 5 empreendimentos, são quase 2.000 unidades para entregar. Ipiranga, o Vila, o Rai, o Verdun e o Green. Na verdade, o Green ele está bem no final do ano, então talvez vire o ano, né? Porque é dezembro, janeiro, mais ou menos, mas são quase 2.000 unidades. A gente tem ainda a receber em torno de 500 milhões desses empreendimentos, né, de saldo devedor, e o SFH, né, a nossa dívida para pagar, né, quando do recebimento, mas tudo isso então já está refletido então na geração de caixa que a gente projeta, né? Então, para o ano passado, então, a gente falou agora há pouco que a gente gerou 100 milhões de caixa. Para esse ano, a gente está praticamente flat, né? Quer dizer, a situação ano passado, a gente falava que nos 2 anos, em 24 e 25, a gente ia queimar 150, então a gente já está muito melhor do que aquela posição que a gente falava, mas para esse ano é praticamente flat, tá bom? E sobre o Safir, o Rafi vai falar. O Safir, acho que o ano passado a gente vendeu umas 7 unidades, ele está no todo 70% vendido, muito bom.
E ele continua com demanda, mas esse cara negocia muito também, né? Um cliente pode levar 2 meses, tem cliente há 4 meses mandando proposta, a gente falando não, e vai indo, tá? Eu acho que o produto é muito bom, o cara fica com vontade sei lá, agora as unidades de 360 praticamente acabaram, vai sobrar só as maiores de 500 metros, tá? Perfeito, muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digitar sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do senhor Elvis Credendio, do BTG Pactual. Por favor, Elvis, pode prosseguir. Bom dia, Rafa, Sandra. A gente tem 2 perguntas aqui também. A primeira é sobre as condições de crédito para o consumidor final, né? A gente viu aí vários bancos subindo a taxa de juros no começo do ano. Eu queria entender o quanto que isso preocupa vocês, né? Dado aí as entregas que vocês acabaram de comentar, 2.000 unidades, se vocês estão cautelosos aí com os repasses. E aí a segunda pergunta, também um gancho sobre a geração de caixa, né? Entender, dado essa mudança, né, de expectativa de 150 milhões de queima de caixa para 100 milhões de geração de caixa, né, em 25, queria entender do lado de vocês o que vocês estão pensando do lado de dividendos, né, payout, se de repente daria para pensar em um aumento desse payout ou se ainda devem estar um pouco mais cautelosos com relação a isso, dado o aumento de Selic, cenário macro um pouco incerto. Queria entender como que vocês estão pensando essa alocação desse capital. É isso, obrigado. Oi, Elvis, bom dia. Obrigada pelas perguntas. Sobre crédito para clientes, você vê, a última entrega que a gente teve, que foi o Gran Vitrale, ainda era tipo uma leva anterior, com juros que estava em torno de 11 alto, né? A gente conseguiu repassar e foi bem tranquilo o repasse, né? Agora, eu entendo que para esse ano é um divisor de águas. A taxa para pessoa física aumentou bastante, tem banco falando em 13,6, né, dependendo do nível de cliente, etc. Então, só que a gente ainda não está tão preocupado, a gente vai sentir o primeiro empreendimento, que é o Ipiranga, que a gente vai começar a repassar agora, né? Agora, como a gente tem uma carteira saudável com LTV na média de uns 40%, a gente acredita que mesmo com essa taxa de juros mais alta, a gente consiga repassar. O Ipiranga eu falei que vai começar agora, mas na verdade eu já tenho a minha esteira já avançada, várias unidades que a gente conseguiu repassar na fração, e depois do que sobrou, já tenho um terço das unidades que já passaram pelo crédito, ou seja, já estão resolvidas, e a gente vai trabalhar as outras para conseguir também resolver e repassar do jeito que a gente vem fazendo, tá bom? Sobre a geração de caixa, os 100 milhões, só retificando, os 100 milhões, a tua fala, os 100 milhões foram do ano passado que a gente gerou, né? Para esse ano vai ser flat a geração, a projeção é ser flat. E sobre payout, conforme a Malu falou, o ano passado a gente já distribuiu, a gente se propõe a distribuir 25%, que é o mínimo obrigatório, distribuir trimestralmente, certo? O ano passado a gente já fez mais do que isso, a gente distribuiu 59%. Desde o nosso IPO, a gente já distribuiu 3,5, né, por ação, 3,5 por ação. Então, isso mostra, tipo, a nossa propensão em distribuir dividendos. Quer dizer, a gente quer, mas a gente está sempre olhando, então, o excedente do nosso caixa, do nosso fluxo de caixa. A gente vê, então, um filme que a gente tem pela frente para ver como que a gente vai alocar esse excedente, tá bom? Mas, assim, a companhia gosta, assim, de dividendos, mas vai sempre, tipo, analisar fluxo de caixa e tudo para tomar essa decisão. Tá ótimo, Sandra, ficou claro. Obrigado e bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Juan Agerton, da XP. Por favor, Juan, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço. São 2 perguntas que eu queria fazer aqui. Primeira mais sobre margem bruta. Acho que tive um crescimento até que importante ali esse trimestre. Imagino que tem um pouco do efeito de diminuição daquele efeito contábil que tinha das vendas da Torres de Estúdio, mas parece que também o reconhecimento de margem do Heaven ajudou.
E aí eu queria só entender um pouco como que está a perspectiva de margens de vocês nos lançamentos, né? Quanto que vocês estão vendo de margem nos produtos que vocês estão lançando e como que vocês esperam que a margem bruta se comporte para frente, tá? E a minha segunda pergunta é um pouco sobre tabela curta. Acho que vocês mencionaram lá no release que isso também tem sido um dos pontos que tem ajudado a geração de caixa. Queria entender, assim, qual que é o percentual que vocês estão vendo de vendas nessa tabela curta, quanto vocês estão conseguindo colocar do percentual de vendas nessa tabela, e quanto que isso tem mudado um pouco o percentual do LTV que vocês têm visto para entregas. Tem mudado, a Sandra acabou de comentar um pouco de 40%, se isso tem ajudado a diminuir esse valor ou não. Obrigado. Juan, vou começar respondendo a pergunta de margem bruta e aí a Sandra responde só a segunda, tá? O que a gente vê de margem bruta para 2026, realmente os lançamentos ele tem uma margem um pouquinho maior que a nossa margem REF, né, que a gente está com uma margem de 35 na margem REF, a gente vê com uma margem de 37 no trimestre. Então, a margem de 26 ela vai ser um mix entre a margem REF, que é 35, um pouco da nossa venda de estoque, que é um pouquinho mais pressionada que essa margem REF, e a margem dos lançamentos. Então, no fundo, a gente acredita que a margem de 26 ela vai ser muito próxima à margem de 2025, exatamente porque a gente vai ter que ponderar esses 3 fatores. E eu acho que é isso. E vai depender muito do mix das nossas vendas, né? A gente tem produtos, então, que puxam para cima dessa REF e produtos que estão um pouco abaixo, mas então vai depender bastante desse mix. Sobre a tabela curta, Juan, a gente, na verdade, não é um efeito só do Heavy, né? Essa tabela curta, já faz alguns anos, assim, até desde 2021, 2022, que a gente tinha a Selic A2, o INCC explodindo, que tinha um movimento de antecipar e de comprar numa tabela mais curta. Não quer dizer que o cliente já pagou, então ele continua ainda com o RED do INCC, não estou perdendo isso, mas ele vai comprar antecipado. A minha tabela normal, que é 37,63, por exemplo, 63 pós-chaves, hoje a gente está com essa média de 38%, 40% de LTV, justamente por essa compra antecipada, de fluxo mais curto, tá? Então, o que acontece? Na hora que vai comprar, a gente dá um desconto maior para ele no ato da compra, que é maior do que o desconto que eu dou depois que ele já está aqui dentro de casa e que ele pede para antecipar alguma parcela. Então, isso ajuda na venda também, porque ele tem essa percepção que ele está comprando por um metro quadrado mais barato, e para a gente gera uma carteira bem mais saudável, que essa carteira que, se Deus quiser, vai aguentar o repasse com essas taxas assim tão altas, tá? Não sei se eu respondi. Fala. Com a Selic desse tamanho, vai ter menos propostas com dinheiro na frente, tá? A gente já está sentindo que o cliente prefere deixar o dinheiro na Selic pagando. Mas, enfim, talvez a gente vai baixar um pouco a taxa de antecipação para atrair o dinheiro desse cara, tá? Hoje era 6, hoje a gente está trabalhando já com 7,5 para tentar atrair. Só que o cara está pensando muito com a Selic, tá? É claro que a Selic alta sempre atrapalha em tudo. Não, tá ótimo, muito obrigado, ficou bem claro. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digitar sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem da senhora Heloísa Cruz, da Stocos. Por favor, Heloísa, pode prosseguir. Bom dia, parabéns pelo resultado. Eu tenho 2 perguntas rápidas. A primeira é em relação ao INCC, assim, como que vocês estão sentindo os aumentos de preços dos custos de vocês? E a segunda pergunta, eu queria entender um pouquinho mais de qualitativo por região de São Paulo, assim, se tem alguma região que está com apelo melhor ou vocês percebem de maneira mais indiferente por conta dos produtos que vocês lançam que acabam tendo uma demanda diferente. E parabéns pelo resultado. Oi, Elô, bom dia, Sandra, tudo bom? Sobre o INCC, está tendo alguma pressão de custo, por exemplo, em concreto, cimento, blocos, etc., mas o INCC está pegando esse aumento.
tá? O aço tem baixado um pouco, etc. E o aumento que o importante é não descolar do INCC. Se o INCC pegar todos esses aumentos na prática, então a nossa obra vai correr o INCC real, né? Tipo, vai tá alinhada ao INCC e a gente não vai, e a nossa carteira também, então a gente vai estar redeado, que é o que tem acontecido hoje. Então hoje, eu vou te dizer, a nossa obra está bem em linha com o INCC, não temos visto descolamento do custo real para o indexador. Tudo bem, Elo? Aqui é o Ralf. É o seguinte, alguns bairros, os bairros nobres de São Paulo, se a gente consegue fazer um produto com preço bom e um lazer bom, com qualidade, a gente tem visto velocidade de vendas. Então, os bairros que a gente gosta de atuar no médio alto é Moema, Vila Mariana, Klabin, hoje o Brooklyn, a gente comprou um terreno no Brooklyn que a gente vai ter conceito, esse aqui no Novartis, junto com a Cirela, e isso faz muita diferença. Então, qualquer bairro bom que você consegue fazer um produto que ele está com uma boa qualidade de planta e implantação, isso aí gera velocidade, tá? São Paulo é muito grande, então são vários mercados, cada bairro é um mercado. O mercado de Campo Belo não é o mercado da Vila Mariana, é diferente. Tem uma pequena intersecção? Tem, mas não são 90% são pessoas diferentes. Então você precisa analisar por bairro, fazer a pesquisa do que está acontecendo no bairro, na velocidade do bairro, tá? Então é bem regionalizado o nosso mercado em São Paulo. Na Minha Casa Minha Vida, também, os terrenos melhores vão primeiro. Esse cara não é mais bobo, hoje ele analisa, tá? Ele tem várias opções. Então, hoje a gente lançou um produto lá que é lá no Marajoara. Então, nosso terreno é um terreno bom, tá na avenida, a gente tem uma velocidade muito boa. O cara compara, né? Com outro que está lá no meio do bairro, que ele tem medo à noite de sair do ônibus, ter que andar a pé pro terreno. Tudo continua no mercado Minha Casa Minha Vida não é mais o cara que compra de qualquer jeito. Ele já está começando a olhar o que é melhor para ele. Perfeito, obrigada e mais uma vez parabéns. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digitar sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Ralf Horn para as considerações finais. Pessoal, obrigado. Esse ano a gente acha desafiador, né, com a Selic, mas nós estamos animados. Nós achamos que tem pouca concorrência no médio alto e isso pode ser muito bom para nós, porque a maioria do mercado está no Minha Casa Minha Vida, que lá a operação ela exige de menos dinheiro, né? Tem muito mais, faz muito com menos capital de giro, por isso também que a gente está fazendo. Mas, enfim, estamos animados com o resultado do ano passado, para nós foi ótimo, isso dá para a gente uma motivação, animação muito grande de continuar perseguindo e tentar manter e crescer o resultado do ano passado. Obrigado para todo mundo. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.